Quais são os direitos, por exemplo, que o consumidor, a pessoa tem ao ser lesada por um buraco na pista, por exemplo, como aconteceu ontem na rodovia do Contorno, aqui próximo a Marília mesmo ali, né? Vários carros parados no Uhum, acostamento, teve carro danificado, pneu estourado por causa de pequenas crateras, buracos na uhum. pista. O consumidor tem algum direito sobre o Estado nisso? Tem sim, Karina. Ele tem o direito de ser reparado. Esse dano que foi causado ao pneu, à roda do veículo dele, o Estado ou a concessionária, a concessionária que administra a rodovia, eles têm o dever de indenizar o consumidor. Eles têm que reparar o dano. Eu também recebi no WhatsApp, verifiquei nas redes sociais que muitos carros pararam na beira da rodovia com pneu furado, com roda quebrada, e cabe a reparação por esse dano que foi causado. É uma responsabilidade do Estado, por meio do município ou das concessionárias administradoras das rodovias, e é um dever do consumidor pleitear esse direito para que o dano seja reparado. Bom dia, doutor Silvio, Giroto Filho, bom dia. Bom dia, Giroto. No caso aí, por exemplo, a rodovia do Contorno, né, Uhum, é aquela velha história do cachorro que tem muito dono, passa fome, porque ali a gente tem SP-363, SP-294, BR-153, o próprio município, né, porque ela corta uma região urbana da cidade de Marília, vários motoristas, felizmente não tivemos nenhum dano físico, né, uhum. aos passageiros e motoristas, mas vários carros ali arrebentados ali. O como fazer? Né? Aciona quem? A concessionária da BR-153, a concessionária da SP-294, da SP-363, a prefeitura, como agir? Procura um advogado, o que faz? Giroto, cada caso é um caso, tá? Teria que verificar como que ficou a questão do contrato, o que contrato que foi celebrado entre o município e uma concessionária de rodovia. Então teria que analisar cada caso para a gente poder tomar uma atitude de pleitear algum direito em juízo. E no, Então, no caso, o prefeito também não pode alegar omissão, porque corta a cidade, no mínimo, a um convênio entre Estado, União e município e deve fiscalizar e exigir. Se não tiver nenhum ato dele exigindo a manutenção correta, já também passa a ser polo passivo, né? isso, Giroto. Ele responde também pela omissão dele. A partir do momento que ele celebra o contrato com uma concessionária administradora de uma rodovia, ele tem o direito e o dever, como agente público, de verificar se Fiscalizar e isso, né? fiscalizar se o serviço está sendo prestado da forma correta. Se não estiver sendo prestado da forma correta, o serviço for precário, o prefeito, o município também tem responsabilidade e ele também integra o polo passivo de uma demanda. Inclusive, a prefeitura teve que indenizar o humorista, né, o Jonathan Neymer, na cidade, Ali justamente foi por dentro do isso. município, Foi mas ali não tem dentro da cidade, não tem essa isso. celeuma jurídica porque foi numa Foi via, dentro do se não me engano, município. Avenida Esmeralda, se não me Sim, engano. isso. Agora, Mas só em para quem torno... ligou o rádio agora, passar um informe, né, evitar a SP-333, a rodovia ali no caso ali Marília Marechal Rondon, né? Uma cratera, um caminhão da Coca-Cola caiu. Felizmente conseguiram resgatar o motorista. O caminhão foi levado pela correnteza. Ele parou antes, mas devia estar todo solapado a rodovia ali. No local onde ele parou também houve o desabamento. O caminhão foi dragado. Felizmente o motorista está bem, mas o caminhão foi embora. Mas evitar então a interdição aí da SP-333 ali do famoso Porto Ferrão, a gente conhece aqui como Porto Ferrão. Entre Porto Ferrão e Marechal Rondon ali, a rota alternativa, a BR-153, sabe-se lá Deus até quando, né? Mas evitar então o trecho da SP-363 entre Porto Ferrão e Marechal Rondon, os municípios de Guarantã, Júlio Mesquita ali, fazendo a rota alternativa pela BR-153. Houve mais uma cratera que surgiu. E no caso aí, essa cratera, aí também é um caso a ser investigado, né? Se é da concessionária da SP-333. Ou se é do município, se é do estado, se é da União, Giroto, também caso a caso, né? Teria que verificar se tem algum contrato de cessão, Porque a quem gente gosta de cuida colocar no daquela paredão rodovia. também, mas às vezes um Zé Ruela foi lá, fez uma contenção, uma represa, que essa represa não aguentou, aí veio para cima da rodovia e provocou a cratera. Mas normalmente é omissão, negligência e contenção de despesa, a famosa economia burra, né? Faz economia burra e não faz devida manutenção e acaba acontecendo isso com a rodovia. Né? Sim, Giroto. Porém, se for constatado que esse fato ocorreu por culpa de um terceiro, de um produtor rural que não foi
que de certa forma foi negligente quanto ao seu rio, ao seu próprio lago, é uma cláusula de excludente de responsabilidade do poder público. Então, o poder público, se comprovado que não teve responsabilidade, ele não irá indenizar esse consumidor, essa pessoa que teve esse dano, e sim aquele proprietário daquela propriedade rural que foi negligente com a sua conduta. Mas nesse caso, ele faz o famoso tira da reta e joga direto para o proprietário rural, ou ele arca com o custo, arca com o ônus e depois entra com uma ação de regresso contra esse produtor rural? Giroto, as duas causas cabem no judiciário. Ele pode indenizar o consumidor e depois entrar com uma demanda de regresso, ou também ele pode conseguir uma sentença que seja reconhecida a ilegitimidade dele, que ele não é parte para figurar no polo passivo daquela demanda. E quem tem que arcar com esses custos é o próprio produtor rural, o próprio responsável pela chácara, pelo sítio, pela fazenda, enfim. Dr. Silvio Grancieri Júnior, advogado especializado em direito do consumidor, ele que pertence ao escritório Maravalhas de Advocacia, ao vivo na Jovem Pan. Nós temos mais uma informação atualizada. O capitão Daniel Demétrio acabou de informar que este caso que nós mencionamos agora, da SP-333, que abriu essa cratera de aproximadamente 24 metros, um caminhão da Coca-Cola foi tragado, foi possível salvar o motorista desse caminhão. Ali entre os municípios de Júlio Mesquita e Guaimbé, na SP-333. Porém, agora que, após baixar a água, foi localizado um veículo da Entrevias ali. E dentro do interior, infelizmente, havia um funcionário e ele faleceu. Então, quer dizer, na mesma cratera do caminhão... Na mesma cratera. Agora que baixou a água, foi possível ver, né, esse veículo da Entrevias, e é com pesar que a gente informa isso. Ainda não há informações, o nome, a identificação do funcionário, mas, infelizmente, mais uma vítima aí dessa forte chuva aqui da nossa região. E no caso, o funcionário da própria concessionária Entrevias. Que provavelmente foi para o resgate, foi para dar um atendimento. Olha, tomar muito cuidado. Eu tinha viagem para São Paulo, já cancelei viagem para São Paulo, pedi para a ESP desmarcar a reunião também, acho um absurdo. Faço parte da ESP, mas se for mantido eu vou achar um absurdo. Você deslocar diretores da ESP no estado inteiro para São Paulo num momento desse. Até voo foi cancelado, né? Fiz ontem um apelo para que a ESP passe para depois do Carnaval essa reunião. Espero ser ouvido hoje. Se houver a reunião, não vou participar. E tomar muito cuidado. O duro que é um inimigo invisível, porque você está andando pela rodovia, de repente, no caso desse funcionário da Entrevias, né, a Karina Castilho acabou de noticiar aqui no Jornal da PAN, o capitão... Daniel Demétrio, da Polícia Rodoviária Estadual. Em tempo real, acabou de passar a informação aqui para o Jornal da PAN também. Infelizmente, um óbito na rodovia SP-333, onde esse caminhão da Coca-Cola foi dragado. Antes, pelo jeito, já havia caído um carro da Entrevias com um motorista que veio a óbito. O funcionário... Tomara que não apareça mais ninguém dentro dessa cratera aí na SP-333. E é um inimigo invisível, né? Porque você está andando e de repente você desaparece. Imagina a noite com chuva. Foi o que aconteceu na Rondon, em Botucatu. O caminhão estava andando, a roda traseira foi tragada. Ele já tinha passado quando cedeu a pista. Pela roda traseira ele foi tragado, o caminhão empinou e ele afundou. Então você realmente está num lugar praticamente invisível. Você acha que está seguro e não está. Inclusive hoje na nossa reportagem o próprio capitão Demétrio sugeriu isso. Evitem pegar a rodovia com essa chuva, justamente porque a gente não sabe o que está acontecendo. Além disso, muitos veículos, infelizmente, trafegam sem os devidos cuidados, sem o pneu estar em boas condições de uso e coloca a vida de outras pessoas em risco também. Dr. Silvio Grancieri Júnior, advogado especializado em Direito do Consumidor, ao vivo na PAN, nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Doutor, no caso, é claro que ninguém quer, né? Mas é uma forma de compensação à família, né? Mas no caso aí o óbito também, a ação agora, a ação vai ser calculado o tempo de vida desse cidadão que veio a óbito agora na SP-333, há uma ação também por danos aí contra o Estado que, em tese, motivou a morte desse motorista. É isso mesmo, Giroto. Leva-se em consideração a expectativa de vida do brasileiro e, diante dessa expectativa de vida, subtrai e tira-se a idade dele. Então, essa diferença é multiplicado, vai depender do cargo que ele exercia, da atividade que ele exercia, qual que era o salário, mas em tese subtrai da expectativa de vida do brasileiro a idade dele, e essa diferença multiplica-se pelo valor, pela remuneração que ele iria ganhar até
a expectativa de vida dele, até os próximos 15 anos, 20 anos, até ele completar, salvo engano, acho que é 75 anos, segundo o último censo do IBGE, realizado em 2018. Eu vou pedir até um intervalo comercial, porque eu fico imaginando o terror que esse cidadão passou nos últimos momentos de vida. Né? Você está andando, acabamos de noticiar ao vivo aqui no Jornal da Pan, com informações do capitão Demétrios, que um morador, um cidadão, um motorista da Entrevias, um funcionário da Entrevias, que dirigia um carro, foi dragado aqui numa cratera na SP-333, evitem a SP-363, ali entre Júlio Mesquita e Guaimbê. Em Porto Ferrão, já peguem a rota de fuga ali pela BR-153, não façam o trecho da SP-333 entre Júlio Mesquita e Guaimbê, que é ali. Porto Ferrão até Marechal Rondon. A opção também seria o 294, né, Garça, Marília, para vir para cá, mas toda a região aqui em volta, a rodovia do contorno de Marília, tem que ficar atento, tá perigoso. Eu lembro, eu era criança, uma família, né, uma represa estourou, né, uma família, pai, mãe, 2 crianças, foram levados pela represa que estourou e a água veio para cima da rodovia. E eu fico imaginando os minutos finais desse cidadão, desse motorista da Entrevias ali. Você está trafegando pela SP-333, de repente, do nada, e a água entrando no carro. Que chance de reação você vai ter? Imagina o volume de água, uma cratera, o seu carro despencando. A pressão. Qual a chance, né? E vamos torcer para que, agora que a água está baixando, né, no mesmo lugar onde caiu um caminhão da Coca-Cola, não apareça mais nenhuma vítima aí arrastada por essa cratera e por essa chuva na madrugada desta segunda para terça-feira. Um rápido intervalo e continuamos com o Dr. Silvio Grancieri Júnior, advogado especializado em Direito do Consumidor, ao vivo na Jovem Pan Marília. Doutor, o senhor citou no intervalo aqui um caso, não foi em função das chuvas, de buracos abertos nas rodovias, como aconteceu, infelizmente, agora há pouco, foi noticiado aqui ao vivo na Jovem Pan, na SP-333, ou ontem na Marechal Rondon também, um óbito de um caminhoneiro, mas é similar o caso, né? O remédio jurídico, vamos dizer assim, é parecido com o caso que o senhor citou, que era um funcionário de uma concreteira. Isso, Giroto. O remédio jurídico é semelhante, né? Nesse caso que eu citei, foi um funcionário que não recebeu o treinamento adequado e aí ele foi proceder a um serviço e acabou sendo soterrado. Então também foi fixado uma pensão vitalícia a ser pago para ele. Esse pagamento foi realizado em parcela única e também houve pedido de dano moral. Então teve uma série de no caso, a opção do pagamento da pensão vitalícia até que a vítima completasse a expectativa de vida do IBGE, isso, que é 75 anos, se não me engano, mas a empresa fez a opção pelo pagamento em parcela única. Isso também, Giroto. O judiciário pode compelir a empresa a fazer o pagamento de todo esse período em parcela única. O entendimento do tribunal é que pode ter uma redução, pode ter um percentual aí por você adiantar esse valor que você poderia pagar por mês em determinado período, e por você adiantar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem entendido que pode ter um percentual reduzido, um desconto, vamos chamar assim, de 5%, de 10%, pela empresa optar isso, de pagar em parcela única e não mensalmente. Nesse caso específico aí, o cidadão, o funcionário, ele não assumiu um risco desnecessário de ir lá cutucar o concreto que estava enroscado? Ele assumiu, Giroto, só que porém ele não recebeu treinamento para isso, né? Foi uma negligência da empresa de não repassar um treinamento para como proceder naquela situação. Então o ato em si foi de livre-arbítrio, foi inconsequente, vamos dizer assim, o ato do funcionário de ir cutucar um concreto que está emperrado e o concreto desabou sobre ele. Isso, perfeito. Mas aí a empresa pagou por isso, por não ter dado capacitação e treinamento. Isso, de como proceder quando ocorrer aquele fato. Então, por não ter um treinamento, ele agiu como o esperado, agiu como tentando resolver a situação. E acabou acontecendo esse quanto fato. Custa uma hora de treinamento de funcionários, né? Barato, qual o custo, né, de você levar um profissional para dar treinamento e capacitação aos seus funcionários, né? Isso. A empresa teve que arcar, além da vida, né, de perder uma vida humana, em função da falta desse treinamento, a empresa teve que arcar com a indenização. O custo de um treinamento adequado, Giroto, com certeza é muito menor do que o valor que foi fixado para a pensão vitalícia. Mais informações, Karina Castilho, a respeito dessa morte
na SP-333, uma cratera aberta ali entre os municípios de Júlio Mesquita e Guaimbê, um funcionário da empresa aqui, Entrevias, né? Isso, o pessoal está passando, nós estamos recebendo informações em tempo real e passando para os nossos ouvintes. O Corpo de Bombeiros que foi acionado até o local e realizou, né, a busca e encontrou o corpo do condutor desse veículo. Ele é um homem de 59 anos. Eu estou checando a veracidade aqui, eu já estou com o nome, né, do condutor, estou apenas checando a veracidade antes de passar aos nossos ouvintes. Então, a dica geral aí é evitar ao máximo sair para a estrada, evitar ao máximo deslocamentos. Ontem, ali foram danos materiais, mas uma sucessão de carros ali na subida do HC, na rodovia do Contorno, ali logo após a passagem da Via Expressa, ali na subida do HC, sentido centro-bairro, sentido Marília-Veracruz, vários carros quebrando, um carro com 2 eixos quebrados ali em função de buracos abertos com a chuva e a incompetência também na manutenção, porque ali eu passo direto ali, o borrachudo estava gigante ali, então já tem o borrachudo, com a chuva o borrachudo cava ali a cratera, cava o buraco, se não tivesse o borrachudo não estaria aquela cratera ali em função da chuva, quer dizer, ali fica pacífico, né, a incompetência, a inoperância na manutenção das vias públicas por parte do Estado, né? Isso, Giroto. Como provavelmente não houve a fiscalização ali, o Estado não exerceu o direito dele de fiscalizar se a concessionária da rodovia estava agindo como previsto no contrato, como esperado, que é de fornecer um serviço apropriado, o Estado ou até o próprio município, ele pode responder por essa ineficiência, por não ter procurado a concessionária da rodovia e ter fiscalizado. Ou, no mínimo, ter documentado isso daí, né? Para mostrar que não foi inoperante e inconsequente. Que não foi negligência da tanto o Estado quanto pública. O município, né? Doutor Chivo Grancieri, ao vivo, no Jornal da PAN. Doutor, mudando um pouco, eu sei que aí seria mais matéria de direito tributário, né? Mas pedir até a opinião do senhor como cidadão. Eu estou sendo bombardeado com informações a respeito de pedágio. Eu estou até começando a achar que o pedágio é um pouco mais justo, né? Mas aí não é uma questão de bitributação, porque tudo bem, o pedágio é mais justo. Então vamos aceitar o pedágio, porque é por uso, quem usa que vai pagar, mas aí não teria que abolir o IPVA, né? Para você aceitar o IPVA, não deveria ser abolido, extinto, embora seja matéria tributária, né? Ela esbarra um pouco ali no direito do consumidor também. Enquanto cidadão, o senhor não acha que faz sentido? Tudo bem, eu até aceito o pedágio. Vamos ter aqui na nossa região uma série de benfeitorias, até aqui na região de Nóbrega, talvez em comentário, já que eu não vou para São Paulo amanhã, falar sobre isso. A visita do governador deve ser para anunciar isso. Nós teremos finalmente muro central na SP-294, entre Marília, no primeiro momento, e Pompeia. Em 9 anos, o contorno ali em relação a Pompeia. Teremos as marginais aqui entre Marília e Nóbrega, o acesso à Montana Maracá, que é um absurdo também, aquela perna que foi feita, a gambiarra que foi feita para acesso a 2 bairros que são uma cidade, Montana Maracá, e mais o Trieste Cavicchioli também. Então, é uma série de benfeitorias que vão chegar à nossa região, infelizmente, através do dinheiro arrecadado com esse pedágio. Mas aí não deveria extinguir, então, ser extinto o IPVA? Giroto, como cidadão, realmente, a gente já paga o IPVA, né? Inclusive, quem paga parcelado, assim como eu estou pagando, barato, né? Não é barato. E um percentual do IPVA vai para as concessionárias de rodovia, vai para a administração pública, de fato, cuidar das rodovias, proporcionar rodovias melhores para a gente trafegar com os veículos. E sim, realmente, com o valor do IPVA seria justo que fosse revertido de fato para as concessionárias repararem as rodovias, construírem, reformarem, enfim. E não por meio da cobrança de pedágio, né? Porque é o que a gente vê mesmo. E você vê como eu não legislo em causa própria, né? Porque eu tenho um chevetão tubarão. Sabe aquele chevette tubarão? Já está isento de IPVA já, né? Aquele chevetão tubarão. Mais de 20 anos, né? Agora, entrando mais na matéria, o senhor vai ter que voltar aqui, porque hoje, em função das chuvas, da morte na rodovia, caminhão da Coca-Cola tragado, né? Tragado, né? Tragado pela cratera aberta, uma morte, um funcionário da Entrevias, uma morte já confirmada. Esperamos que não ocorram mais mortes na nossa região em função dessas chuvas, mas em andamento também no Congresso Nacional uma mudança, uma alteração no Código do Consumidor, primeiro ele, depois o Código Comercial também, primeiro o Código do Consumidor.
Faz tanto tempo assim, já 1980, já 30 anos já de Código do Consumidor? Isso, Giroto. No próximo dia 11 de setembro, 40 o Código anos, de né? Defesa do 40 Consumidor anos. tá fazendo aniversário aí. Então, ele é bem antigo. Inclusive, ele não traz regulamentações específicas sobre o comércio eletrônico, sobre a compra online. Não existia, né? Até porque não existia na época. Segundo o Wikipedia, a internet chegou no Brasil em torno de 1988. E como o código entrou em vigor em 1980, 8 anos antes de chegar à internet, não tinha nenhuma disposição sobre o comércio eletrônico, que tem aumentado de uma forma exponencial nos últimos Malemar anos. tinha né? celular quando começou Pois é. em 1980. Malemar tinha celular, acho que nem o StarTAC não existia, né? Nem aqueles tijolão não tinha ainda. É de 1980 o código, então ele deve ser atualizado, Isso. repaginado durante esse ano de 2020. Isso. Sim, Giroto. Há em tramitação um projeto de lei para essa alteração, para que o código acompanhe as inovações. Por exemplo, igual eu comentei que a compra online tem aumentado muito e a gente não tem nenhuma regulamentação específica sobre isso. Igual no direito de arrependimento, de quando você realiza uma compra online e dentro do prazo de 7 dias da assinatura do contrato ou de quando chegar o produto, ele não está previsto especificamente que seria uma compra online. A lei prevê que seria uma compra realizada fora do estabelecimento comercial. Então, como aumentou muito... Seria uma compra por correspondência, por telefone, por telefone. naquela época. Então, o intuito da lei naquela época era isso mesmo. Era por telemarketing, por telefone, ou até uma pessoa que ia à sua casa, ia à sua residência. Uma meia vivarina, umas facas Isso, guinzo, né? isso. Que tinha nessa época. E você acabaria comprando o produto para se livrar da pessoa ali e poderia exercer esse direito de 7 dias, porque fui pressionado por um comprador. E é o que está veio valendo aqui. para o e-commerce, quer dizer, uma gambiarra que tinha lá para que telemarketing. Adaptaram isso para, como estava previsto que seria fora do ambiente do estabelecimento comercial, então foi adaptado para o e-commerce mesmo. Então, como é online... O que na prática também é zoado, né? Porque você faz a compra do Ho Chi Minh lá no site chinês, né? Uhum. E tem gente que não consegue entender o que está comprando, né? Ele vê o preço, vê não sei o quê, fala, tá bom. Aí depois ele acha que era a cama e vem só a fronha. Isso. Né? Mas aí você vai reclamar juridicamente como? Porque às vezes na própria ato de comprar já está especificando que o fórum, o foro daquela uma possível demanda país, né? é da Estônia, da Califórnia. Estônia não, porque a Estônia é parceira de Marília, agora não vamos citar. Mas é lá do Sri Lanka, né? Você não vai até lá para reclamar lá. Quer dizer, ainda é uma compra no escuro, né? Ainda é, Giroto, porém tem alguns canais, tem algumas plataformas digitais de resolução de conflitos. Por mais que um produto internacional tenha que se adequar à legislação brasileira, quando a empresa, o fornecedor opta por estar comercializando esse produto no Brasil, há em algumas empresas ambientes virtuais que têm um terceiro como mediador, conciliação de conflito. Então, esse consumidor expõe ali qual que foi o defeito no produto, qual que foi a insatisfação dele para a empresa e tem um conciliador, um terceiro, que concilia, que realmente tenta entrar em contato com a empresa para chegar num consenso e para que a demanda não seja ajuizada no Poder Judiciário. Porque o judiciário, queira ou não, está abarrotado por conta de inúmeras demandas e, para ser uma menos, tentar, na forma extrajudicial, resolver esse conflito. Agora, a atualização desse Código do Consumidor deve auxiliar até nesse sentido, né? De repente, por exemplo, o foro do consumidor ser sempre o foro nessa demanda. Sim. E quem quer vender no Brasil se sujeitar a essa legislação, senão não venda no Brasil, né? Nos produtos nacionais já viu, Giroto? A competência é do foro, é o domicílio do consumidor, até para facilitar os direitos dele e a defesa do consumidor. Dr. Silvio Grancieri Júnior, advogado especializado em direito do consumidor, ele que pertence ao escritório Maravilhas de Advocacia, ao vivo na PAN. O que dizer do Código Comercial também, que tramita pelo Senado? Essa fui eu que pesquei, viu? Essa do Código Comercial que está tramitando pelo Senado. Código Comercial que é de 1850. 1850, Já que falam que lei boa, lei velha, mas acho que exageraram, né? 1850. Mas esse assunto aí fica para um outro dia, pode ser? Fica para uma próxima, Pois Giroto. não, Karina Castilho? Vamos falar aqui mais informações dessa situação que está aqui na rodovia SP-333, sentido Lins, né? Eu recebi aqui as informações nesse momento do Cabo Pontes, do Corpo de Bombeiros de Marília, apenas atualizando e fazendo uma pequena correção. Ao que consta, ainda está sendo investigado se o carro é da Entrevias. Cabo Pontes enviou a seguinte informação: a equipe da concessionária Entrevias e a polícia rodoviária estavam no local fazendo a segurança, o isolamento e perceberam dentro da cratera, além desse caminhão da empresa Coca-Cola, este outro veículo que só pôde ser visualizado
quando as águas baixaram, e aí permitiu, então, a visualização do carro que estava submerso, pelo que nós pudemos ver das fotos, do que está circulando aqui, né, nas informações que estamos recebendo no Jornal da PAN. Esse veículo estava, então, virado, né, com as rodas para cima, de cabeça para baixo, vamos assim dizer. E aqui ele fala, olha, retificando a informação, o veículo encontrado no interior da cratera era da Entrevias. Então, o cabo acabou de confirmar essa informação, Cabo Pontes. A vítima era um funcionário, sim. Não, confirmada a informação. Confirmada a informação. Cabo Pontes, Corpo de Bombeiros de Marília, obrigada pela equipe do Corpo de Bombeiros, atualizando os nossos ouvintes do Jornal da PAN. A vítima, então, era um funcionário, um colaborador da concessionária. Estamos aguardando a confirmação do nome, até mesmo, às vezes a família nem recebe a informação ainda, né? Tomar cuidado, né? Vamos ter esse cuidado, esse respeito ao nosso ouvinte. Até o momento, o que nós temos a informação confirmada é que é um condutor do sexo masculino de 59 anos. Ele estava transitando ali pela SP-333, próximo a Júlio Mesquita, quando aí houve, então, essa cratera devido à forte chuva, aproximadamente aí 24 metros. Então, além de um caminhão ter sido tragado, no caso do caminhão, o motorista deu tempo de salvar o motorista, né? Mas agora que baixou a água, então a equipe do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária, encontrou esse outro veículo, estava de cabeça para baixo. Então, infelizmente, a Entrevias perde aí um colaborador da concessionária, era mesmo um carro da Entrevias. Né? Sobretudo um ser humano, sem dúvida. E a nossa torcida para que, para baixo aí, imagina essa correnteza, o volume de água que passou aí para arrebentar a SP-333, ali entre Júlio Mesquita e Guaimbé. Os motoristas evitem a rota de alternativa BR-153, interditada nos dois sentidos, a SP-333, entre Júlio Mesquita e Guaimbé. Mais um ser humano que a gente perde pela omissão, negligência, incompetência dos nossos governantes, né, dos nossos gestores. Ontem, região de Botucatu, hoje na nossa região aqui, na SP-333, lamentável, triste. Agradecer ao Cabo Pontes nos enviando notícias em tempo real, informações em tempo real do local. Capitão Demétrio, Cabo Pontes do Corpo de Bombeiros. Capitão Demétrio também, muito obrigado. Da Polícia Rodoviária Estadual e Cabo Pontes. Informações em tempo real aos ouvintes aqui do Jornal da PAN. Em função da letra do Carlos Teixeira, que é terrível, né? Corrigindo, eu não tenho compromisso com erro, não, de forma alguma, tá? Não tenho compromisso nenhum com erro. O Código de Defesa do Consumidor de 1991, então 30 anos. Eu citei 1980 aqui. Muito obrigado ao ouvinte que nos auxiliou aí. Também estou comprando, se o ouvinte errou, eu vou errar de novo aqui, né? Vou errar também. Está confirmado 1991. O pessoal da produção confirmando aqui, Código de Defesa do Consumidor. E Código Comercial de 1850, né? Mas a gente entra em detalhes. Infelizmente, o dia hoje foi tomado por essas informações terríveis aí. Um caminhão, felizmente o motorista da Coca-Cola, o caminhoneiro conseguiu escapar. O caminhão foi tragado. Já o funcionário da Entrevias não teve a mesma sorte. Esperamos ao longo do dia, a qualquer momento, informações nas nossas redes sociais ou no próprio plantão da Jovem Pan, que não tenha mais nenhuma vítima nessa cratera que foi aberta aí na SP-333. E reforçando a atenção, né, na rodovia do contorno, há muitos buracos na pista, realmente é a orientação do Capitão Demétrio, tomar muito cuidado aqui em volta, né, de Marília. Realmente nós estamos tendo que ter bastante atenção na rodovia e também na cidade, viu? Porque o trânsito, as pessoas com a pressa, elas passam correndo. O senhor Giroto, meu pai, até comentou, falou assim, ele estava falando no café da manhã hoje aqui, né? A malha ferroviária está aí abandonada há quantas décadas e você não vê cratera. Uhum. Os aterros eram feitos no lombo de mulas e jumentos, né? Uhum. Terra carregada no lombo de jumento, né? Meu sogro fala que o jumento ele ia sozinho, né? Ele fazia 200, 300 jumentos, né? Eles iam sozinhos carregando saco de areia no lombo, né? Para fazer os aterros. E está aí até hoje. Você não ouve falar de desabamento, de aterros da malha da ferrovia desabando, né? Mesmo abandonado há tanto tempo aí, né? O subutilizado e até abandonado. Nosso trecho aqui da Paulista, de Bauru a Panorama aqui, está praticamente abandonado. Não passa um trem aqui há quanto tempo, né? E você não ouve falar em solapamentos, desabamentos, porque os aterros foram muito bem feitos, né? Já na nossa malha rodoviária, é porcaria de serviço feito, porque viramos um queijo suíço. Você não tem segurança para andar, você não sabe o que tem embaixo dos seus pés, embaixo do seu carro ali, enquanto você está trafegando. É um absurdo isso, né, doutor?
Perfeito, é um absurdo, Giroto. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Você está trafegando numa rodovia, as condições climáticas com chuva são mais propícias a acontecer isso, Outro né? dia na nossa Santo Antônio, ali perto do Saudoce, ali naquela rotatória, um carro desabando num buraco ali, né, em plena via urbana, né? Então tá complicado, né? É tanto a falha na prestação do serviço público quanto dos próprios materiais, às vezes, utilizados, né? Porque as reformas é, passa-se pouco Não tempo tem e gestão, não tem já... fiscalização, ou uma fé que entra, né? Então é feito Perfeito. tudo em segundo, terceiro nível, né? Isso. E aí fica um ambiente condicionado com as condições climáticas, com a chuva, fica propício para acontecer isso, para ter um buraco, uma elisão, uma erosão. Então proporciona esses danos. Você não tem segurança para sair da sua casa e ir até um local de trabalho, ou até a escola do seu filho. Absurdo isso, né? Uhum. Mas então evitar ao máximo aí, nesse período chuvoso, torcer para as chuvas voltarem à normalidade também, porque já que os seres humanos, os gestores, não fazem a sua parte, vamos apelar a São Pedro, vamos apelar a dança para a chuva, né, dos indígenas, sei lá, fazer o que tem que ser feito aí para tentar pelo menos segurar, pedir o apelo à natureza, né, já que os nossos governantes não dão conta. Dr. Silvio Gracieli Júnior, o senhor volta para falar sobre a reforma do Código de Defesa do Consumidor, que é de 1991, um pouco mais sobre essa questão do e-commerce. Ontem, até por coincidência, estava tomando um café com o presidente da Associação Comercial, Adriano Martins, e ele falou: Giroto, o volume de e-commerce é gigantesco, mas chega a 6% do varejo do Brasil, né? Então, apenas 6% é feito pelo e-commerce, e é um volume, para a gente ter uma ideia, então, do nosso varejo, do nosso comércio, dos outros 94%, porque é expressivo, a gente vê que é expressivo o e-commerce, mas ele atinge só 6% das relações comerciais do país atualmente, 6%. Né? As compras em lojas físicas ainda prevalece bastante, né, Giroto? Apesar de comércio eletrônico ter aumentado muito, perto das compras em lojas físicas ainda é falar bem um pouco pequeno. sobre isso também, sobre esses 94%, uma Uhum. volta do senhor aqui, e também dessa mecânica, esse modelo que está sendo a Nike e outras empresas já buscando, é um modelo híbrido, né? Entre o e-commerce e a experiência sensorial, a experiência em loco com o produto, né? Que é legal a gente falar também aqui no Jornal da Pan. Mas muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Pan, estreando no Jornal da Pan, e, claro, né? A vida não tem preço, né? Mas serve como um alento às famílias, sim, essa compensação financeira, essa compensação material que pode ser buscada e deve, porque é um direito do cidadão, dos parentes desses familiares que vieram a óbito em função dessas chuvas, exercerem. Ontem a gente falou de vários casos ali na rodovia do Contorno também, felizmente, ao que consta, danos materiais, mas exercer a cidadania, buscar o seu direito e ir sim acionar, entrar na justiça atrás dos seus direitos, né? É o mínimo que tem que ser feito a partir de agora, né? Perfeito, Giroto. É o mínimo. Agradeço o convite por estar aqui e muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes e até a próxima.